Você precisa apresentar um trabalho na sala de aula ou mostrar um mega projeto na frente da empresa inteira e está nervoso por causa disso? Eu separei aqui algumas dicas muito simples e funcionais para você falar em público. Rapidinha do MHM. Seja uma palestra para uma plateia lotada ou simplesmente um trabalhinho na frente da sala de aula, falar em público é um grande problema para algumas pessoas, o que é muito ruim, já que isso pode passar uma impressão errada sua, pode impedir que você faça um bom marketing pessoal e até mesmo atravancar algumas oportunidades de emprego que você possa ter. Eu tenho algumas dicas minhas e que eu uso para apresentações, para gravações de vídeos e que podem ser muito funcionais para você. A primeira delas é controlar a respiração. A respiração faz parte da fala e ela também faz parte do discurso que a gente tem. E o que costuma acontecer? A pessoa começa a ficar nervosa, ela começa a respirar mais rápido. Essa respiração mais rápida vai gerando um sentimento de afobação, um sentimento de desespero que impede ela de continuar aquela informação que ela estava passando. Assim, cria-se um ciclo vicioso. Você está nervoso, gagueja, começa a respirar afoito, tenta passar a informação de novo, você começa a respirar mais afoito e aí acaba tendo um pane, acaba parando no meio da apresentação, pirando. Não tenha medo de parar para respirar, se acalmar e voltar num lugar confortável de onde você está falando. Até mesmo, também não tem problema de você falar tomando algumas pequenas pausas. Se você está passando uma informação muito complexa, você está passando algo que precisa de calma e que precisa de raciocínio, toma o seu tempo, fala o que você precisa falar, respira, pega o próximo raciocínio, formula ele. Essa dica ela é muito boa, principalmente se você tem que responder perguntas difíceis ou às vezes uma entrevista com pegadinhas ali que possam te pegar. Se você reparar em alguns grandes políticos, alguns grandes artistas, eles costumam dar essas pausas, seja bebendo uma água, seja mesmo respirando, até mesmo falando devagar, para eles poderem formular um raciocínio bacana antes de falar uma besteira. Isso evita que você fale muita merda ou você acabe fazendo algo que te complique. Outra coisa importante também para você falar em público é que você precisa saber muito do assunto que você está falando. Quanto mais você souber do assunto que você está falando, melhor vai ser para você. Porque você não vai precisar improvisar, inventar ou tirar assunto de qualquer outro lugar ali, caso você se embanane. Estude! Aprenda bastante, tente ler várias fontes diferentes daquele tema, ver novas abordagens, jeitos diferentes de falar sobre aquilo, porque caso você se perca ali no meio, aquilo já é algo natural e você não tem que improvisar. Você já sabe aquilo. Funciona muito bem também você tomar pequenas anotações daquele assunto que você está falando. Pega um papel, uma folha de sulfite, corta ele em 3, 4 partes, anota alguns pontos chaves ou alguns dados, algumas fontes de pesquisas que você precisa transmitir no seu discurso. Tenta não anotar coisas muito complexas, tipo um parágrafo inteiro que você precisa repetir, porque é muito fácil de você se perder na frente daquilo, na frente do público. Anota por pontos chaves mesmo e palavras-chave. Caso você use as fichas, evite ler a ficha na frente do seu público. Fala, você tem que falar assim, 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 assado. Isso fica muito feio, passa uma impressão muito errada sua. Pega ali, estuda aquele discurso, lê ele, volta, apresenta para o público, pega de novo ali um ponto-chave, apresenta para o público. Se você olhar a presidente Dilma Rousseff, ela tem um problema muito grande de fazer isso, porque ou ela tá olhando o tempo todo pro discurso dela, o que não passa credibilidade nenhuma, ou ela está tentando improvisar um discurso no meio do nada, e como a gente já sabe, ela sempre acaba se enrolando. Vale lembrar também que quanto menos preocupação você tiver na hora de fazer sua apresentação, melhor. Vá com uma roupa que você se sinta bem, arruma o seu cabelo, faça a barba, faça um corte legal no dia antes e vá sem ter que se preocupar em estar ajustando sua roupa ou estar penteando o cabelo. Dá aquela leve arrumada ali antes da apresentação e sobe no palco preocupado apenas em fazer uma boa apresentação. Se você é daqueles caras que sua muito, a dica é você usar a roupa preta e que não marca muito aquela asa ou a pizza. Então assim você evita um problema a mais, se às vezes você vai com um cinza e você tá pingando, tá parecendo que você fez academia. Escolha roupas escuras, elas te emagrecem e não marcam tanto assim o suor. Uma outra coisa também que não vai te matar e vai ajudar bastante é você treinar muito na frente do espelho. Pega aquele conteúdo, pega suas fichas, para na frente do espelho e começa a ler aquele seu texto. E se observe. Você vai começar a entender aonde você se complica, acha aquela palavra ali que você não sabe falar, que você engasga, que você trava, troca ela. Repara ali um ponto onde você faz uma careta, você vai falar, não sei, uma palavra difícil. Você vai falar em... Intransigente. Você vai falar intransigente, você repara que você faz um intransigente. Você vai falar PT, você faz uma cara de ódio.
Pô, talvez em alguns contextos não é legal você fazer essa cara. Então estuda, fala, puta, toda vez que eu falo cunha, eu faço uma cara de cocô. Então talvez eu tenha que melhorar minha cara na hora de falar cunha, ou talvez não. Se olhe, você se observar falando ou apresentando alguma coisa é um puta exercício para você entender aonde estão os seus problemas e onde estão as suas travas. Se você tiver um tripézinho pequeno em casa, se filma no celular, faz 2, 3, faz até um ponto onde falar aquilo seja algo muito, mas muito confortável para você. Contato visual passa confiança, mas contato visual com várias pessoas em uma apresentação passa insegurança. O que isso quer dizer? Se você ficar olhando atentamente para uma pessoa enquanto você fala, você está passando um certo sentimento. Só que quando você está falando para um público, você não pode travar nela. Só que se você fica assim, passa uma sensação de desespero, passa uma afobação e você, de novo, pode acabar ficando nervoso, respirando errado e se perdendo no meio da informação. A minha dica é, vá falando partes do seu texto para pessoas diferentes, em lugares diferentes do seu público. Passou uma informação, A, B, C, D, concluiu ela? Puta, vamos ver quem tá lá pra direita. A, B, C, D, terminou? A, B, C, D. Se você fica muito nervoso em falar em público, uma dica legal também é sempre olhar pro fundo da sala de aula ou pro fundo da plateia. Se for um lugar muito alto eu não recomendo, porque vai parecer que você tá olhando pro teto, vai ficar assim. Mas se for um lugar um pouco mais reto, dá uma leve enganada aí. Mas se você puder, se você se sentir confiante, acha um olhar legal, acha legal de uma pessoa sincera, uma pessoa que esteja sorrindo pra você, que receba bem aquele discurso, que isso vai ajudar bastante a sua fala. Você errou? Cara, tudo bem errar. Corrige o seu erro, haja naturalmente, tente não se embolar e não ficar tentando gaguejar, porque isso passa uma informação errada. Se falou uma besteira, falou, opa, peraí, falei errado, tem que falar assim, assim, assado. Fica mais simples, o seu público vai entender. Se você está fazendo um trabalho, se você está apresentando um projeto, ou está falando algo na frente das pessoas, pressupõe-se que você sabe mais do que aquelas pessoas. Haja com esse papel de autoridade que você tem. E acima de tudo, velho, relaxa. Falar em público é quase como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita, mais confortável você fica. É costumeiro que naquela primeira reunião ali mais importante, aquela primeira vez que você vai dar uma palestra, você fique muito nervoso. Quanto mais vezes você vai fazendo, a tendência é que você vai se acalmando e aprendendo os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Eu vou recomendar para você agora 3 livros para você ler, que vão te ajudar bastante a falar em público. O primeiro deles é Como Falar em Público Corretamente e Sem Inibições. Um outro livro muito bacana também é A Arte de Falar em Público. E para terminar, você pode também ler Como Conquistar Falando. Se você tem muitas dificuldades ou se seu emprego é baseado em falar em público, eu recomendo também que você vá fazer um curso de oratória presencial. Se você for fazer um curso online, porque é mais barato, não sei o quê, tente procurar um curso que tenha aulas com especialistas via webcam. Não cai no truque de ficar lendo curso que tem só e-book, que tem só cursinho via vídeo, porque curso de oratória e de fala precisa de alguém olhando para você e te avaliando. Uma palestrinha boba ali online não vai te ajudar. Então se você for fazer um curso presencial ou que tenha um profissional te avaliando por vídeo. Essas foram minhas dicas. Se você sentiu falta de alguma dica, deixa aqui nos comentários. E se você quiser mais recomendações sobre a vida, o universo e tudo mais, você segue a gente no blog MHM, no Snapchat. E é isso, valeu!